Vamos lá. Bom dia, turma. Tudo bom? É isso aí, dando sequência aí na nossa nova componente de processos industriais. A gente vai aí para a nossa segunda aula, tá legal? Essa aula vai ser dividida em duas partes, ok? Primeiro a gente vai dar uma relembrada rápida na última aula e depois a gente vai entrar em equipamentos, tá? Vamos dar uma passada aí pelos equipamentos, porque eu tenho uma tarefa e para vocês poderem resolver essa tarefa, a gente precisa aí conhecer pelo menos um pouco sobre os equipamentos. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para a aula, então. Vamos lá. Na última aula, vocês viram aí no processo que a gente tinha aí a definição do processo industrial, as fases de um processo industrial e os tipos. Agora, a gente vai abordar essa parte aqui já de equipamento. Vamos começar a entrar na questão dos equipamentos, até para chegar no final das operações, evidentemente, né? Então aí foi a definição, né? Que eu falei que toda produção que a gente escala, né? Produz aí, faz uma produção em série grande, né? É considerada uma produção industrial, né? Depois aí vimos as fases do processo, né? Desde a matéria-prima até o produto final, tranquilo aí também, né? Pessoal, não esqueçam, se acontecer de ter dúvida, começar uma aula por vídeo, né? O único jeito é de vocês esclarecerem essa dúvida entrando em contato comigo. Ou deixa no comentário e eu vou lá responder, esclarecer a dúvida de vocês sem maior problema. Beleza? Então vamos nessa. Depois tem os tipos de processos, e eu resumi isso tudo e coloquei processo contínuo e processo por batelada, né? Não sei se vocês lembram. Aí o processo contínuo é aquele, eu dei esse exemplo aí da fabricazinha de bolo, né, uma linha de produção. Até comentei no outro vídeo que a gente vai abordar sobre linha de produção, porque aí eu tenho início de linha, meio de linha, final de linha. Isso tudo aí tem funções e tudo mais. Dependendo do processo que for, isso é bem importante, tá? E aí fomos para o processo batelada, onde eu mostrei aí um reator. Depois aí comentei sobre as operações que a gente vai ter, né? Tem aí moagem, britagem, estocagem, transferências. E aí todos os equipamentos que eu dividi em grupos, tá certo? Rotativo, não rotativo, bomba, válvula, forno, caldeira, trocador de calor, elevadores, correias, reatores e separadores. O importante é saber qual o equipamento e o que ele faz, qual a especificação dele, como ele opera, como ele deve operar, como é a partida, como é a parada, como é a parada de emergência. Isso tudo aí a gente tem que saber bem, né? Como é a operação dele normal, para quando você vê o equipamento operando de uma condição que não é normal, você conseguir identificar aquela operação e tomar uma atitude, né? E como o curso é de operador, já vai aí uma qualidade de um operador boa, é que o operador tem exatamente isso, a atitude, tá certo? Porque tem muito caso, né? O operador tá lá e o tanque começa a transbordar, vai, um exemplo. E ele fica lá olhando, olha, tá transbordando. Pô, aí não, né? Tem que tomar uma atitude de ver por que transbordou, o que foi o sensor de nível que não atuou, que não disparou, alguma coisa aconteceu. Ir lá e parar a bomba, no caso, ou ligar a bomba, dependendo do qual for a situação. Às vezes, a bomba que esvazia o tanque ou alimenta, que tira o líquido desse tanque, parou e não soou o alarme. Aí o tanque está enchendo, ele não esvazia, acaba tendo o famoso transbordo. Isso é bem sério na indústria. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, essa é a atividade que eu quero ainda nesse módulo, né, nessa componente de processos industriais, eu quero elaborar com vocês. Eu quero que vocês desenvolvam. Eu quero que vocês desenvolvam essa atividade. Beleza? Como? Qual é a atividade? Está aqui. Elaborar um esquema de um processo industrial. Como se fosse um fluxograma.
Então, a gente vai pegar um desenho, vai fazer um desenho e vai elaborar um esquema de um processo industrial para produzir café. Esse café pronto aí de tomar, igual a esse aqui, né? Falar nisso, só um segundo. Preciso saber quais equipamentos eu preciso ter, né? Então aí eu tenho que, obviamente, pensar, né? Eu tenho que ter uma receita, eu tenho que esquematizar, por isso eu coloquei um esquema. O que é necessário para fazer o cafezinho, né? Bom, água quente, o pó de café, um filtro, olha aí o spoiler, já tem aí um equipamento, um filtro vai ser necessário e tudo mais. Então eu vou precisar de um tanque grande que tem água quente, um misturador, por exemplo, e aí mistura aí o água quente com pó, joga no filtro e pronto. Só que aí, se o processo vai ser contínuo, vai ser batelada, se vai ter mais equipamentos e tudo mais, vocês que vão escolher. Bom, turma, para fazer essa tarefa do café, é uma tarefa simples, nada de complexo não, só fazer uma baita de uma planta industrial, tá? Com fluxo e tudo mais, e valores, não. Tranquilo. Eu sei que vocês não sabem ainda, a maioria ainda não foi passado, pelo menos, os tipos de bomba, tipo de tanque, tipo disso, daquilo, mas fiquem tranquilo, tá? Aqui tá a simbologia, tá? O que eu quero? O básico, né? Então vamos alinhar as ideias. Eu preciso de fazer café em escala. Esse é o objetivo da tarefa. A receita de café. Vamos do básico. Sem esquentar a cabeça se o café vai ser ótimo, nem qual tipo de pó, de torra. Mais tranquilo. Então é pó de café, água quente. Misturou, coou, pronto, serviu. Valeu? Então é só isso. Então vocês vão pensar. Olha, eu preciso de... Em casa eu coloco água numa panela. Então, só que na indústria não vai ser na panela, vai ser num tanque gigante. Esse tanque vai ter que ter um aquecedor para aquecer a água. Então, enfim. E depois eu vou ter que transferir isso para um lugar onde vai fazer a mistura, né? Então aqui tem um misturador, aí eu tenho que ter bomba, tenho que ter válvula, tenho que ter alinhamento, que é a tubulação, tudo mais. Então é aí que vocês vão desenvolver, tá? Através desses símbolos aqui. Pode usar essa bomba aqui, ó, não tem problema, quem for usar bomba. Ciclone é um separador, tá? Ele separa sólido, no geral, do ar, tá? Particulado está no ar, pela linha de exaustão. Não é o caso agora. Mas aí vocês têm aqui o símbolo de descarte, que dá para usar, que exatamente vai ter um resíduo esse processo, tá? E tem o símbolo... Cadê? Tá aqui, ó, filtro, tá? Pronto. Qual o tipo de filtro? Não precisa. Então tem tudo aí que precisa para fazer essa atividade. O conceito é voltar o nosso raciocínio para as quantidades industriais, né? Então esse assim, processo industrial. Então, se eu fosse ter uma planta de café, fazer 1000 metros cúbicos por hora de café e tal, não vou pedir nessa tarefa quantidades, mas ela vai vir mais para frente, a gente vai colocar assim, tá? E para deixar um exemplo, olha só que legal, eu vou... a última... Para um exemplo mais ou menos... Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que dá para editar. Bom, então, aqui vai um exemplo de mais ou menos o desenho, o esboço que eu quero. Tudo muito simples, tá? Então, esse aqui, no caso, é uma ETA para tratamento de água de reuso de um lava rápido. Tranquilão, depois a gente vai estudar esses processos todos e tal. Mas aí aqui tem o desenho do tanque, ó lá, tem o alinhamento, tem uma válvulazinha aqui, colocou, aqui tem outra válvula, ó, tá? Então, basicamente é isso. Esta foto e aquela foto da simbologia vai estar lá no Teams para download na guia Arquivos, tá bom? Para vocês poderem fazer essa tarefa. E
Entrega. Entrega terça-feira que vem. Porque esta sexta é feriado, vocês escaparam da minha aula. Aí na terça-feira que vem a gente continua e eu pego a entrega. Agora vamos continuar com os tipos de válvulas, que é o primeiro equipamento que a gente vai ver. Então, só que é o seguinte, para começarmos, né, a entender esse universo, e válvula é um universo bem grande, assim, tem muito tipo de válvula, enfim, vamos lá. É importante vocês terem em mente que a indústria ela é composta, constituída de milhares, centenas de tubulações e válvulas. Tá? É para tudo quanto é lado. Tá aí uma foto aí. Eu peguei uma foto muito bonitinha. É capaz de, quando vocês estiverem circulando na área, vocês vejam, assim, se deparem com uma outra realidade, né? Um pouco de corrosão, um pouco de pó, mas, no geral, toda a indústria é mais ou menos com essa cara aí, tá? Cheia de tubo para tudo quanto é lado e válvula. E é função do operador saber o que cada uma dessas linhas, né? Aqui essas tubulações a gente chama de linha. Para onde vai, da onde vem, o que que faz, o que que não faz. Tá? Isso aí é de praxe, tá? Então não se assustem com o tamanho de uma planta, que nem essa daqui, essa aqui parece uma estação. E super tranquilo, no dia a dia vocês vão pegar o que cada uma válvula dessas faz, o que é super tranquilo. Querer aprender de um dia para a noite também não dá. Quando eu entrei na indústria, eu lembro que eu demorei bem uns 3 meses para decorar tudo e pegar assim o jeito da coisa. Mas é super natural. Bom, então falando em tubulação, primeiro, antes de falar da válvula, temos uma norma, tá certo? A norma NBR 6493, ela estabelece que para identificação e segurança, toda tubulação tem que ter uma cor. Assim, só de olhar, mesmo você não conhecendo aquele setor, aquela área, coisa e tal, sabe o fluido que está passando dentro daquele tubo, tá? Então, por exemplo, se for amarelo, então, dentro daquela tubulação, dentro daquele tanque, dentro daquele reator, dentro de qualquer for o equipamento que tiver pintado de amarelo, é um gás não liquefeito, ok? Agora, se for, por exemplo, laranja ou alaranjado, é um produto químico não gasoso. Lá onde vocês vão trabalhar, vocês vão ver muito laranja. Por quê? É ácido, né? Um produto químico não gasoso é um ácido. Basicamente, é isso aí. Tá? Enfim. Então, com certeza, quando vocês fizerem a integração, isso aqui vocês vão decorar tudo. Sem problema aí. E ainda vamos fazer a aula de tubulação, pipe rack, berço, estrutura. Não vai ser uma aula de encanador industrial, que vai ver curva, tangente, um monte de coisa, né, de onde vai passar, mas, assim, basicamente a gente vai ver bastante estrutura, flange soldado, flange rosqueado, enfim. Aí a gente vai explicar tudo, polegada, diâmetro, material do tubo, se é poliuretano, PVC, de aço inox, tá? Enfim, tem uma infinidade de coisa para ver em tubulação, que é um equipamento também, tá? Beleza, continuamos. Vamos nessa. Então agora a gente já sabe que eu tenho essas tubulações todas e para poder acoplar a minha válvula, eu precisava saber um pouco disso aí. Então vamos lá. Válvulas. Definição de válvula. As válvulas industriais são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. São acessórios de extrema importância e instalações industriais. Dada essa importância, o custo da aquisição, manutenção e perdas de carga na linha deve ter um cuidado com isso assim que não tem tamanho. Tá? Eles têm muito cuidado. Depois a gente, quando entrar mais lá na frente, vai ver que até a lubrificação, tem toda a série de regras aí, tá? Uma série de regras que é complicado.
Quando o cara vai colocar uma válvula na fábrica, ele tem que pensar muito bem em tudo. Em acesso para manutenção, em saber se parar aquela linha e aí para trocar aquela válvula vai para a fábrica ou não, enfim, uma série de coisas. É muito complexo a parte dessas, é muito importante essa parte de válvula na indústria. Nós temos as classificações das válvulas. Eu separei ela por grupos. Vocês podem aí pesquisar, vão achar de outra forma e tudo mais. Mas, basicamente, nós temos aí, número 1, válvulas para controle de fluxo em qualquer direção. Ou seja, o fluido que está transitando no interior do tubo, ele pode ir para lá ou para cá. Tanto faz. Às vezes tem válvula de 4 vias. Se a gente faz um cruzamento, não tem problema, ele manda para 4 lugares. E nesse grupo de controle de fluxo em qualquer direção, nós temos fechamento ou bloqueio. Aí eu tenho bloqueio e fechamento, que são chamadas block valves. No geral elas parecem ser parecidas, mas não são não, são bem diferentes uma da outra. Aí tem ainda as válvulas famosas, as válvulas gavetas, são bem usadas. Também tem as válvulas comporta ou slide, também conhecida como blast valves. Bom, e aí o plug, as cock valves, que é o macho, também conhecida como feixe rápido. Ela, nessa posição que ela está aqui da foto, está aberta. Quando ela está cortando o fluxo, estaria fechada. Certo? A gente vai ver bastante dessas válvulas aí. Depois vai vir o grupo da regulagem, ok? Nesse grupo de regulagem, nós vamos ter as throttling valves, que ela tem aí um ajuste. Então aí vai ver aqui o fluxo. À medida que você vai, ela vai ter um ajuste bem preciso, né? Regulando bastante o fluxo pós aqui. Eu já vou falar sobre esse fluxo aqui antes e depois, já já. Então, as válvulas globo, aquela redondona, tá? Depois a gente vai falar, tem um volante bem tranquilo também. As agulhas, todas essas válvulas aqui, elas têm um ajuste muito preciso. Então, assim, você movimentou só um pouquinho o volantezinho dela, já faz uma baita diferença. Essas agulhas, assim, tem uma sensibilidade boa, assim, é legal, né? Outras nem tanto, que nem essa diafragma aqui, ela regula também, mas já não tem um ajuste tão fino. Aí eu tenho as válvulas de controle. Por que controle? Controlador é isso aqui, ó. Em vez de eu acionar manualmente, eu tenho uma controladora pneumática que funciona até hoje, maravilha, porque já não trabalhamos mais com a instrumentação pneumática, mas essa válvula aí, ela é imbatível. Não tem válvula no mercado que seja, sei lá, elétrica, eletrônica, melhor do que essa para controle, tá? É um dos melhores sistemas do mundo. Então, o que o fabricante fez? Tá vendo esse módulo aqui, ó, de controle? Isso aqui é um conversor. Ele vai converter o sinal elétrico, que vai vir pela rede de automação, né, da instrumentação, em sinal pneumático. Vai converter o sinal elétrico em sinal pneumático, para quê? O atuador da válvula subir e descer. Isso vai permitir para o operador, lá no painel, controlar a vazão dessa válvula com uma precisão assim bem legal. O único chato é que, às vezes, dependendo da oscilação que tem no fluxo, o atuador ele começa a ficar bem instável, e aí dificulta um pouco a vida, por conta de um delay, mas depois a gente aborda isso aí e ver o que a gente consegue aí ajudar. Aí as válvulas borboletas, aí também são, em geral, elas são bem grandonas mesmo, usam em bastante lugar. E as válvulas diafragma, as mais utilizadas aí na ácido fosfórico, granulação, estoque. Essa é a válvula mais comum que tem. Ela aqui dentro tem um diafragma, que às vezes fura e vaza ácido para tudo quanto é lado, uma beleza. E também ela tem 2 tipos. Essa aqui da foto, não sei se dá a ver, ela tem uma cavidade. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom.
ela tem uma cavidadezinha aqui, ó. Essa cavidadezinha aqui, esse desenho, que faz essa entrada aqui, caracteriza essa válvula aqui da foto como tipo A. E eu tenho também o tipo R, que seria um tubo reto aqui. Não teria essa entrada aqui, aí o diafragma seria mais ou menos igual a esse aqui. Ok? Beleza? Olha aí, ó, como com a imagem ampliada, os tipos de válvulas que a gente tem. É capaz que quem já conhece válvula vai falar, mas eu conheço uma válvula agulha diferente dessa que o professor mostrou. Não tem problema, ó, tem mesmo, tem diversos modelos de válvula, tá? Mas no geral, elas têm essa categoria. Então, depois a gente vai ver de fabricante para fabricante o que muda. Às vezes muda aqui o design dela por fora, mas o interior dela é muito o mesmo processo, o mesmo mecanismo, tá bom? Então, tranquilão. Bora para a segunda a segunda classe de válvulas, que é controle de fluxo em uma só direção. Prestem atenção que todas essas válvulas que eu falei até agora, elas são em qualquer direção, tá? Qualquer direção. Agora a gente vai ver as que vão só em um único sentido, ou seja, se por qualquer ventura o fluido voltar, não é permitido. Então são as válvulas de retenção, cheque válvula. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó, elas em geral no corpo dela tem uma seta indicando o sentido do fluxo. Na instalação, isso aqui é crucial. Se o operador, tem algumas fábricas que o operador instala a válvula, ou o mecânico instalar errado, na hora que ligar, estoura tudo, não tem conversa, e aí é acidente na certa, né? Então, essa flecha ela tem que ser observada. Quando você não conhece ali, tá olhando lá, identificou uma cheque válvula e viu a seta, você já sabe que o fluxo da tubulação, né, o fluido está passando desse sentido aqui, nos mesmos sentidos da flecha. Beleza? Tranquilo. Depois tem as de retenção e fechamento, ou seja, qual é a diferença dessa para essa? Essa aqui, você vai estar bombeando lá direto, o fluxo vai estar indo constante, não tem bloqueio. Ele só vai fazer... O que essa válvula vai fazer? Vai impedir um possível retrocesso. Vamos imaginar que isso aqui está numa coluna e aí a bomba para. Então, toda a água daquela coluna, né, uma coluna vertical, vai descer e tende a retornar para o tanque ou para onde quer que seja. Essa válvula, na hora que parar o bombeamento do fluxo, não vai deixar o fluxo que está aqui retornar. Ela vai travar. Bloqueando também, sim, de fato. Mas essa daqui, não. Eu posso bloquear ela independente de qualquer coisa. É só eu vir aqui, fechar, ela bloqueia na hora. Mas se também o fluxo for interrompido e tiver algum retorno, ela não deixa retornar, ó, tá vendo? Então aqui ele faz a passagem, mas na volta ele trava. É o stop check que fala. Ficou claro, gente? Se ficar dúvida, comenta lá, hein? Que aí eu volto aí e explico. E as válvulas pé, foot valves. Eu não sei se vocês já viram essa, mas é muito usada em prédio. Prédio assim, igual esse que a gente mora, né? Na caixa d'água que fica com sucção afogada. Então aqui tem uma cebolinha, o que acontece? A caixa d'água puxa a bomba da caixa d'água, né, que fica lá no chão do prédio, no térreo, enterrada, puxa aqui o fluido para cá, sobe e vai até a descarga da bomba. Aí, se porventura para, né, a água que está aqui dentro da linha não vaza, tá certo? Não... Assim, gente, bomba de... Agora eu já vou ter que... Para explicar essa válvula aqui legal, eu tenho que falar de bomba, que eu não entrei ainda. Então é o seguinte, partida de bomba com sucção afogada, o que é a sucção? É a parte que vai sugar o fluido de um tanque, de um reservatório, de uma piscina, de uma lagoa, do que seja, tá? Então, quando a sucção é afogada, o nível da sucção está muito mais baixo do que a bomba no geral. Então, o que acontece? Para a bomba conseguir puxar esse fluido,
essa linha de sucção tem que estar inteira, cheia, né? E aí vocês vão ver que essa operação se chama escorvar a bomba. E eu não consigo partir essa bomba se essa linha estiver vazia. Essa válvula aqui, a foot valve, ou válvula pé, impede que essa linha se esvazie, né? Porque pensa bem, a bomba tá lá em cima e a sucção está aqui embaixo. Se não tiver nada bloqueando, a água vai embora. A não ser que o nível aqui da água do tanque esteja muito alto, mas em geral vai embora. E aí a bomba não consegue puxar. Então é importantíssimo isso, a gente tem na indústria bastante. E aí aqui ela tem dentro, aqui, isso aqui é um filtro, essa parte aqui é um filtro cesto para não entrar uma sujeira grande, alguma coisa que obstrua. E aqui dentro tem uma cebolinha, uma válvula, que quando a bomba puxa, ela sobe, liberando a passagem. Depois, quando a bomba para, ela desce e trava, impedindo o fluido de ir embora. Deu para entender? Eu não tinha... Confesso, gente, que eu não tinha prestado atenção nessa parte na hora de explicar isso para vocês. Eu fui montando a apresentação e eu não tinha me atentado a esse detalhe, peço desculpa. Depois, quando a gente entrar em bomba, partida de bomba e tal, isso aí vai ficar mais claro se alguém tiver com alguma dúvida. Beleza? Então vamos lá. 3. Válvulas de pressão jusante. Aí, legal. Aí agora, se vocês aí que estudam aí engenharia, e mesmo que não estuda, já ouviram falar em pressão jusante, tá? Então agora se já ouviram, se vocês já ouviram esse termo, pressão jusante, comenta lá pra gente. Eu quero saber isso aí, tá? Eu deixei até aqui o númerozinho 1 para explicar. Não é um termo assim comum. Talvez com o professor Cajá seja, porque como ele trabalha muito com pressão, instrumentação, ele esteja familiarizado. Porém, esse termo, assim, eu mesmo estava até falando com meu pai hoje, que eu fiquei 10 anos na indústria e não tinha escutado esse termo. Apesar de eu saber o que é, mas eu não era assim, tipo, no dia a dia da gente, ninguém fica falando lá pressão jusante, pressão montante. É meio distante, pelo menos nas fábricas que eu passei. Bom, então controle de pressão jusante, tá? São reguladoras e redutoras de pressão. O que é a jusante, tá? Uma melhor definição é a compressibilidade do fluido no sentido normal do fluxo. Então vamos lá, vamos explicar o que é a jusante mais simples. Imagina uma represa, né? Então você tem aqui o rio, tá? E ele tá vindo, e aí você bota uma represa lá. Então aqui vai começar a encher, fazer nível. E ela vai começar a descarregar, a descarga da represa vai passar e vai ir lá para o oceano. Essa água que está saindo da represa e indo lá para o oceano é a pressão jusante, tá? E essa que está acumulando aqui, aumentando, fazendo nível na represa, é a pressão montante, tá? Então, ou seja, se eu aumento a vazão, né, abro a portinha da represa e aumenta a vazão, aumenta a jusante. Aumentou a jusante, diminui a montante, né? Porque ela começa a esvaziar. E aí a gente vai entrar em uma série de operações com isso, mais pra frente a gente vai falar. Vocês podem até falar com o professor Cajá e saber mais. Olha de café. Enfim, o que acontece? Muitas operações na indústria eu tenho que medir a pressão de um ponto e de outro. Um exemplo clássico é um filtro na linha de descarga de uma bomba. Então a bomba está bombeando e tem um filtro. Aí você tem um PI abaixo desse filtro, que é um indicador de pressão, e um na entrada do filtro e outro na saída. E aí de repente você está lá operando e repara que a pressão de saída do filtro caiu. E a pressão de entrada aumentou. Opa, está na hora de trocar esse filtro, limpar ou trocar, às vezes, por segurança a gente coloca em normal 3 ou 2 filtros.
Então aí você faz o alinhamento bloqueando para um e alinha o outro, que já estava lá de reserva. É normal uma operação dessa. Então, por isso que serve a pressão jusante e montante. E algumas válvulas, elas fazem esse controle pela pressão que está aqui, e aí você quer reduzir essa pressão para outra pressão, então ela vai pegar a pressão daqui e diminuir em relação a daqui. Então, essas daí são os controles de pressão da jusante. Agora, eu tenho redutora e eu tenho reguladora. Essa aqui reduz a pressão da entrada ou do sentido do fluxo para o outro, né? A entrada e saída. E essa aqui ela regula, ou seja, você fala assim, olha, eu quero a pressão em 2 kg. Então, tudo que sair daqui vai sair sempre com 2 kg. Essa daqui, redutora, ela não aumenta a pressão, essa aumenta. Então, eu quero agora, eu estava com 2, agora eu quero com 3. Essa é a diferença. Vem os controles de pressão montante, que é o que eu falei. Olha aqui, ó. Essa válvula aqui é uma back pressure, tá? Olha, ela tem PI nas duas tomadas, tá? Na entrada e na saída. Então, aí ela consegue regular, né, essa pressão aqui. Quando a válvula abre muito, a tendência é a pressão jusante aumentar bastante, né? Você está abrindo, o que acontece com o chuveiro lá? Você abriu tudo, vai aumentar a água, né? Está aumentando a pressão. Agora, o que vai acontecer com a montante, que é a outra? Vai cair, né? Aí, dependendo do que for, se for alguma coisa de nível e tal, vai cair rápido. E quanto menor o nível, menor a pressão. E quando você fecha, essa pressão aqui tende a cair e essa aqui tende a começar a subir, vai acumular mais fluido ali. Então é isso. E válvula de segurança e válvula de alívio. Ela, na verdade, assim, tem uma discussão mó grande. Vocês vão procurar aí, se vocês quiserem pesquisar. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. A função é diferente e tal. Funcionamento delas, elas são quase muito iguais, são muito parecidas. A diferença é a seguinte, a de segurança é para segurança, ou seja, o ajuste da pressão que está ali calibrado naquela válvula é para chegar naquela pressão, abre, porque senão vai explodir. Então é isso, ele vai ficar lá, e aí ela vai abrir, vai funcionar como uma válvula de alívio, porque assim que a pressão for restaurada, ela vai ter que fechar, e pronto. Agora, e é só nessa situação que essa válvula vai abrir. Só na emergência, quando a pressão estiver mesmo no vermelho, que não era nem para ter chegado lá, mas chegou por algum motivo, sei lá Deus qual, e aí ela abre para dar segurança para a gente. A válvula de alívio funciona quase na mesma coisa. Só que é o seguinte, ela fica ali, geralmente é controle de nível ou de recírculo, você está ali fazendo uma operação, a pressão subiu um pouquinho, ela vai aliviando. Válvula de pressão, panela de pressão, por exemplo, é uma válvula de alívio também. A panela de pressão tem duas válvulas, uma de segurança e uma de alívio. A de alívio é aquela que fica fazendo aquele barulhinho, então ela fica o tempo todo ali, por quê? Aliviando a pressão. Se ela entope, aí você tem a de segurança, que é aquela que estoura. Estoura o plug e na panela de pressão ela nem fecha mais, acabou. Ela estoura mesmo, que é para estourar e a pressão esvaziar, para não explodir a casa, né? Então a diferença é essa. Essa aqui fica em operação o tempo todo, sendo acionada sem problema nenhum. Quando alguém coloca lá, às vezes é ar, às vezes é um pouquinho de líquido e tal. E aí ela fica lá. Na planta piloto, na sala 1, no laboratório, quando a gente voltar, a gente tem ali várias válvulas de alívio. Quando a gente liga, ela fica lá, igual uma panela de pressão mesmo. Essa é a diferença entre as duas. No inglês é safety valves e relief, que é alívio. Tudo bem? Quem já sabia disso tudo, dá um dislike no meu vídeo. E quem não sabia que alguma coisa nova, alguma coisa diferente, já deixa aquele like lá e comenta pra gente. Beleza? Combinado? Eu acho que tem coisa aí que vocês não sabiam, não vale mentir, hein? Por enquanto, é isso aqui que eu vou falar de válvula hoje.
Bom, turminha, a gente viu as válvulas, todos o significado, definição, né? Tipos de válvula, mostrei na apresentação. Agora a gente vai ver um pouco do funcionamento, como é que elas são em ação, em operação, tá? E aí eu vou comentando aí algumas características, ok? Vamos lá. A válvula Globo. A válvula Globo, tem um mecanismo bem simples. Através de um eixo, você gira o volante, ela abre, fecha e libera o fluxo. Vocês já devem ter operado em casa várias vezes, quando vocês abrem o registro do chuveiro, né? Aqui em casa a gente fala registro, na indústria é válvula, tá? Só que é o seguinte, olha o tamanho desse volante aí. Vocês acham que isso aí é leve ou é pesado, né? Então, dependendo até de algumas situações, ele era bem desgastante, né? A gente tinha algumas chaves de válvula, que eram umas alavancas para ajudar. Hoje melhorou muito, tem alguns acionadores aí de mecanismos hidráulicos e tudo mais, até elétricos, que facilitam bem a vida. Ela gira como se fosse uma direção hidráulica de um carro, bem tranquilão, tá? Vamos dar uma olhada como ela funciona por dentro, olha só que legal. Não esqueçam da classificação, né? Uma reguladora, olha lá. Se quer aumentar ou diminuir a vazão, você abre ou fecha a válvula. Devagar, né? Vai regulando. Um pouquinho, tranquilo. Bem legal. Aí, ó. Então esse daí é a válvula Globo aí. É uma válvula de acionamento simples, né? A classificação dela, regulagem, tá? Não esqueçam disso, para ajuste de vazão. E bloqueios em linhas de vapor, diâmetro até 8 polegadas, dá para usar também. Essa aí é a famosa válvula borboleta, ao contrário da Globo, né? Esse volante aí já é um volante mais tranquilo, ele é bem rápido, ele vira bem fácil de acionar. Tá? Aí a válvula de retenção, que eu falei lá, olha só como que funciona. Tem um fluxo, ok? Ela, na hora que vem um contrafluxo, ela já bloqueia, não deixa passar nada. E essa é a válvula diafragma, tá? Olha só como tem uma membrana ali. Notem aí a válvula diafragma, a gente usa muito ela na indústria, tá? Especialmente transferência de ácido e tudo mais. Ela tem dois tipos, né? O tipo R e o tipo A. O diafragma dela fica aqui, é uma membrana de borracha, tá? É toda emborrachada. E tem um problema, quando fura esse diafragma, tende a vazar. Ela tem um dreno aqui no corpo dela, vai ter um buraquinho onde o fluido que invadia essa parte aqui vai acabar vazando. Aí tem que parar a linha e parar para manutenção. É uma válvula simples também, acionamento por um eixo, não tem muito segredo. Essa eu não mostrei lá na apresentação, é bloqueio absoluto, ou seja, quando ela fecha mesmo, não passa nada. A outra que a gente acabou de ver, a diafragma, ela mesmo fechada, dependendo da condição que ela tiver, costuma dar passagem, as famosas passagens de fluxo. Isso atrapalha bastante nas operações. Tá? Essa aqui não, essa aqui já fechou, meu, fechou, não tem jeito. Só se tiver furado, né? Aí não tem como. A Globo, que eu já mostrei, né? Aí, ó, funcionamento da Globo. Tá? Bem tranquilo. O problema das válvulas Globo é uma coisa que se chama gacheta. A gacheta, ela tá aqui, ó. Viu como o fluxo entra e ele invade toda essa parte aqui? Então ele tem que ter uma junta de vedação para não fugir. E aí, esse mecanismo que está aqui, ó, que eu estou apontando aqui, é o preme-gacheta. Vira e mexe, acontece uma folga aqui, começa a ter algum vazamento aqui. Aí o operador tem que vir e apertar por igual para
que não ocorra nenhum vazamento de fluido. Mas também tranquilão. É uma boa reguladora, essa sim regula bem a vazão, você ajusta, ela mantém, né? Dá para ver aí que o fluxo vem aqui todinho e só vai passar o que a abertura daqui do castelo permitir, né? Aí você precisa de mais, você vai abrindo. A pressão que acumula aqui é a pressão montante, né? Que vai vindo daqui para cá. E aqui é a pressão jusante, essa daqui. Então, aumentou, abriu a válvula, a pressão jusante, ela aumenta e tende a diminuir a montante. Restringiu a válvula, a montante aumenta e tende a diminuir a jusante. Ok? Gaveta, uma das válvulas mais, assim, usa bastante, ainda mais em água. É gaveta por conta desse tensionamento aí. Entra, desce, acabou. Essa é a esfera. Olha lá, quando fecha, ela tem uma esfera gigante aqui, abre e fecha tranquilão também. A agulha, olha lá, tá? Tem uma agulhinha aqui, vai acionando aqui, empurrando, e ela corre o funcionamento de uma válvula de segurança ou inertização. Elas funcionam da mesma forma, tá? Olha só. Então o tanque está esvaziando, está diminuindo a pressão, olha lá, está caindo a pressão interna. A válvula está ajustada. Quando chega numa pressão X, ela abre e aí nesse caso ela acaba enchendo o tanque com gás, tá? É um processo diferente, né? A válvula de segurança geralmente abriria para aliviar a pressão. Essa aqui a gente, por isso, chama de inertização. Essa é uma válvula de alívio, a Vacuum Relief, tá? Olha só, o tanque está enchendo, a pressão está aumentando no interior do tanque e a válvula está lá no alto do tanque, né? Quando a pressão chega num valor tal, ela alivia para a atmosfera esse gás. Tranquilo. É isso que é a válvula de alívio. Tá? Olha lá. O manômetrozinho vai indicando. E pronto. Bem legal, né? E é isso, pessoal. Hoje a aula encerra aqui. Espero que tenham gostado da aula, que tenha ajudado. Ainda tem muito mais ainda para ver de válvulas. A gente vai continuar, tá, esse estudo. Ele é bem extenso, fica cansativo. Então por hoje tá bom. Tem a atividade para vocês me entregarem terça-feira que vem, por conta do feriado aí agora nessa semana. Quinta e sexta sem aula. Fiquem com Deus, em segurança. Valeu e até semana que vem.